Bom, pessoal, retornando então à nossa situação aí do nosso soldado e dos inimigos e da questão do aliado dele, agora nós vamos tratar. A gente já sabe como identificar onde que estão esses inimigos, né? A gente já conseguiu aí falar sobre os eixos que a gente colocou para esse soldado poder se orientar aí no caso, né? Vamos colocar o soldado aqui no marco 0, onde ele vai sair para a missão dele. E os inimigos também estão se posicionando aí no terreno, né? Eles podem estar em movimento. Então a gente precisa, o nosso drone, né? A nossa história é que temos um drone aí em cima, monitorando tudo isso e passando as informações aqui para a missão deste soldado. Bom, o caso é que, eventualmente, ele pode querer saber a que distância será que eu estou do meu inimigo J aqui, ó. Ele está se aproximando. Eu quero saber exatamente qual é a minha distância desse inimigo J, né? E então a gente vai precisar fazer aí alguns cálculos, né? A gente pode até precisar utilizar de cálculos, mas por enquanto a gente vai pensar só numa situação mais básica, sem a necessidade de cálculos. Aí posteriormente a gente vai utilizar sim os cálculos. Então, primeiramente, deixa eu colocar novamente aqui a nossa malha, só que agora eu vou colocar ela somente a malha principal. Vou colocar aqui o nosso inimigo justamente nessa posição aqui. Bom, nessa posição, e outra, eu vou colocar uma escala, vou até utilizar aqui uma caneta, ou melhor, vou usar o texto. Deixa eu só achar onde podemos escrever um texto. Aqui embaixo. Eu vou colocar aqui cada espaço da nossa malha, a cada unidade, teremos 2 metros. Como assim? Vocês vão compreender já. Pronto, agora nós estamos indo unidade por unidade. A gente precisa clicar em mover. Vamos colocar esse inimigo um pouco mais próximo. Muito bem. Bom, se a cada unidade nós temos 2 metros, então aqui são 2 metros até o número 1. Depois até o número 2 são 4 metros. Depois até o número 3 são 6 metros. E assim sucessivamente. Assim que a gente vai saber a distância entre esse soldado e esse inimigo. Então, primeiramente, nós vamos calcular a distância entre os dois pontos. Pensando aqui na situação do nosso soldado, ele está no ponto 0, 0, e o nosso inimigo, no caso, no eixo X, ele está no ponto 10, mas no eixo Y, o nosso inimigo não se movimentou. Então, como que a gente vai colocar isso em coordenadas? Em coordenadas, a gente escreve da seguinte maneira. Eu vou fazer o desenho aqui, e esse aqui é o nosso soldado. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades. Então, aqui está o nosso inimigo. Como é que a gente coloca a coordenada? A coordenada do soldado é 0, 0, porque ele está na origem. A coordenada do inimigo, que a gente está representando lá pela letra J. Aqui, a letra J. A letra J a gente representa por 10 no X e 0 no Y. Lembrando que o eixo Y é esse e o eixo X é justamente esse. Também pode ser chamado de abscissa e de ordenada. Então, aqui é o 0
e aqui é justamente o ponto 10, né? Como é positivo, então sempre aqui, ó, primeiramente vem o x e segundo vem o y. O primeiro número sempre se refere ao eixo x. Mas o que a gente quer estudar nesse vídeo é a distância entre o soldado e o nosso inimigo, né? E a distância entre eles, obviamente, se aqui é 0 e aqui são 10 unidades, é claro que a distância entre esses dois pontos vai ser 10 unidades de comprimento. Mas, como eu havia dito, cada unidade dessas tem o valor de 2 metros. Então, a gente precisa fazer, para saber realmente a distância, 10 vezes 2, 20 metros de distância. Então, essa é a distância entre esses dois soldados aí no caso. E se a gente quiser saber o ponto médio, né? Qual é o ponto médio entre eles? O ponto médio é a metade do caminho, que são 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Bem aqui, nós teremos o ponto médio, que são 5 unidades de comprimento. 10 unidades, 5 unidades. Mas, se a gente falar em metros, quantos metros que ele vai estar na metade do caminho? Em metros, a gente sabe que são 10 metros. Não coube aí, mas são 10 metros. Tá legal? Bom, esse é um primeiro ponto essencial e importante. Muito bem, agora nós vamos pensar um pouquinho diferente. A gente vai pensar que o nosso soldado estivesse nessa pequena lajenzinha aqui, onde tem essa escadinha, ele estaria um pouquinho para trás, né, da origem. Ele andou para trás. O sistema cartesiano, quando a gente estabelece esse sistema, o sistema ele não vai se movimentar. Quem vai se movimentar são os indivíduos que estão ali naquele terreno, né? O ponto zero sempre vai ser naquele marco inicial. Bom, o soldado, então, ele está, né, a 5 posições para trás do zero. E agora o nosso soldado J, que é o inimigo, está justamente, eu vou até mudar um pouco, ele vai estar aqui, ó, na posição 6, né? Na posição 6, à direita aqui do zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está justamente nessas coordenadas. Então, vamos lá para outra telinha para a gente colocar as coordenadas deles. Desenhar o plano cartesiano e representar matematicamente esses dois soldados e ver a distância entre eles, né? Então, a gente desenha aqui, ó, o eixo X e o eixo Y. E aí, a gente precisa 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a posição do nosso soldado, no caso. É o menos 5. Menos 5. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a nossa posição, é a posição do inimigo, né? J, se eu não me engano. Então, em coordenadas, como que é? Primeiramente, vamos fazer do soldado, né? A gente está fazendo do soldado. O número que a gente vai colocar é o número do X, do eixo X. Então, primeiramente, é o menos 5. Vamos colocar uma vírgula aqui. E no Y, o soldado se movimentou na direção Y? Não, o soldado está em cima do eixo X, então ele não movimentou nada na direção Y. Então, significa que em Y a gente tem 0. Muito bem. Agora vamos colocar as coordenadas de J. Na posição X, J se movimentou, está na posição 6. E na posição Y, na direção Y, ele se movimentou? Também não. Ele está também sobre o eixo X, então o Y vale 0. E agora, para a gente saber a distância entre esses dois pontos? Bom, para contar, se a gente for contar aqui é muito fácil, né? Então, a gente sabe que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, que é menos 5, então são 5 posições
para trás do zero. E aqui são 6, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a distância entre esses dois pontos aí é 11 unidades. Ah, professor, mas o sinal? Como a gente quer saber a distância, pouco importa o sinal. A gente não se incomoda com o sinal, por quê? Porque a gente quer a distância entre esses dois soldados. A gente não quer saber sobre os sinais dos números. Então, a distância são 11 unidades. Como a gente tinha combinado que cada quadradinho desse valeria 2 metros, então a distância em metros, a distância entre em metros é 22 metros, no caso. 22 metros. Deixa eu melhorar aqui isso. M meu. 22 metros. E no caso, o ponto médio, né? Se a gente quiser, né, saber o ponto médio, vai ser a metade de 11, né? Que vão ser 5,5. A metade de 11 são 5,5, mas seria justamente onde? Seria aqui, ó. Um pouquinho para cá do zero, na metade desses dois quadradinhos aqui, que ficaria o ponto médio entre eles, né? A metade entre eles. Muito bem, então mais uma situação aí que a gente resolveu. E agora nós vamos pensar em uma outra situação, uma situação diferente aí. Bom, muito bem. Agora nós vamos fazer uma outra situação em que o nosso soldado está na posição -1. E o inimigo desse soldado, né, está nessa posição aqui, ó, 2, 4. Aqui é -1 e 0, né? Então vamos fazer aqui na nossa folhinha o esquema dessa situação aqui. Só voltar aqui que eu tinha já começado a riscar. Então aqui o eixo Y, o eixo X, né, abscissa e ordenada. O nosso soldadinho está aqui, ó. Aqui é a posição do soldado. E do inimigo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3 aqui. Bom, aí a gente fez o esquema, deixa eu conferir se está certo. Aqui 2 e 4 e aqui -1. Aqui 2, 1, 2, 3, 4, exatamente, está perfeito. Então aqui é o número 2 e aqui é o número 4. E aqui exatamente o -1. Agora vamos colocar as coordenadas do soldado, dos dois soldados, né? O nosso soldado S, que é o nosso aliado, ele está em -1 no X e 0 no Y, porque ele não se movimentou na vertical, ele não saiu da reta X, então sempre é 0 no Y quando você fica em cima da reta X. Se for o contrário, se você ficar andando sobre a reta Y e não sair do X, aí o 0 vai ser aqui primeiramente, no primeiro número, né? Quando você só movimenta em cima do Y. Muito bem, agora a gente vai fazer a posição do soldado J. X, qual é o X do J? O X do J é 2. E qual é o Y do J? O Y do J é o número 4. Veja que ele já se movimentou nas duas direções aí, nas duas dimensões. Muito bem. Mas o que eu quero, na verdade, é saber essa distância aqui, ó. Eu quero saber a distância entre esses dois soldados. E agora, eu não posso simplesmente pensar que ele vai andar até aqui e vai subir até lá, porque daí eu não vou estar dizendo a distância dele. Porque isso aqui, ó, qualquer outro caminho que eu for fazer a distância entre eles vai ser mais longe do que isso. Então vamos voltar lá na nossa tela. Ó, se o soldado quiser chegar logo nesse inimigo, ele teria que ir em linha reta. A menor distância entre esses dois é uma linha reta. Se você for direto sobre ele, você vai ter essa aqui a menor distância. Agora, se ele for ficar dando volta, ou se ele for vir aqui e depois lá,
aí o caminho é mais longo, ó. Ele vai ter que dar a volta por aqui, para depois chegar no inimigo. Qual a menor distância entre os dois? A gente tem que pensar essa linha reta aqui, ó. Essa é a menor distância entre os dois. Então, a gente não tem como simplesmente contar os quadradinhos, porque agora não está na mesma direção, não está fácil de contar simplesmente os quadradinhos. Agora a gente vai lançar mão de um conhecimento que a gente viu na aula passada, que é o Teorema de Pitágoras. Porque essas duas linhas aqui, ó, essas duas retas, esta e esta, elas formam um ângulo de 90 graus exatamente aqui, ó. Esses dois segmentos formam esse ângulo de 90 graus. A distância do número 2 até o menos 1, a gente sabe. Qual é a distância entre esses dois pontos? De 2 até menos 1. Podemos até contar. 1, 2, 3. Então, aqui nós temos 3 unidades de distância. E qual é a distância do número 2 até o soldado J? 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 4 unidades de distância. Bom, se a gente tem 3 unidades aqui, 4 unidades aqui, para a gente descobrir essa distância aqui, e a gente sabe que isso aqui é a hipotenusa do triângulo retângulo, a gente simplesmente utiliza a fórmula de Pitágoras, que diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a gente tem que a hipotenusa ao quadrado é igual a 16, mais 3 ao quadrado é 9. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 25. E, finalmente, o nosso h é igual a raiz quadrada de 25. E a gente tem que o nosso h, que é a hipotenusa, vale 5. Então, essa é a distância entre esses dois soldados. 5 unidades. Lembrando que cada unidade vale 2 metros. Nós combinamos isso no início. Então, significa que a distância real, 2 vezes 5, 10 metros. Se eu quiser saber o ponto médio, qual que é a metade do caminho, basta eu dividir por 2, que o ponto médio vai ser 5. Então, toda vez que a gente pedir o ponto médio, você divide por 2 essa distância que está sendo considerada. Então, é isso. Esta é uma situação onde a gente utiliza o plano cartesiano. E esta é a situação matemática que a gente aplica isso na matemática para fazer os cálculos, para descobrir as distâncias, para descobrir essas situações. Então, a matemática é totalmente aplicável à situação real. Então, vamos encerrar por aqui. E aí, muito obrigado e até uma próxima.